Shalom, amados. Shalom. A pastora está fazendo da mesma escola da apóstola Rivanda, né? Que ela disse que as pessoas têm que estar preparadas. A apóstola Rivanda diz: eu digo a todo mundo que tem que estar preparado. Na hora que o Espírito Santo dizer, vai agora, é você que tem que estar preparado, né? Então aí nós precisamos estar inteiramente preparados. Eu vou ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração hoje sobre o discipulado, né? Discipulado, o mais fascinante projeto de vida. Está em Marcos 8:34. Né? O versículo principal é esse, mas vamos ler aqui do versículo 29. E ele lhe disse: mas vós que dizeis quem eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. E ele falava estas palavras publicamente. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são do homem. E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler o versículo 34? Chamando a si a multidão, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus é: tome a sua cruz e siga. Toma a sua cruz e siga. E aqui diz assim, né? Aquele que não se dispõe a carregar a cruz não usará a coroa. Aquele que não se dispõe a usar a cruz não usará a coroa. A coroa que nós vamos receber lá na Nova Jerusalém, né? Porque aqui a gente não vai receber, aqui a gente vai ter a cruz. A cruz. E eu estava assim, lembrando, né, que essa semana eu estava conversando com Nath sobre essa atividade da escola. Ela está coordenando a escola e ela disse que tem muitos professores que não são cristãos, né? Professam o catolicismo. E a professora fez um desenho da cruz super enfeitada, né? E ela veio para mostrar para ela, e ela vendo os símbolos da Páscoa, e ela só olhando aquela cruz vazada e enfeitada, né? Quando ela disse assim: que cruz é essa? Aí a cruz disse: não, a cruz da Páscoa, né? Ela disse: a cruz não é essa não, minha amiga. A cruz de Cristo é madeira e é vazia. E outra coisa, a cruz é sinal de dor. A cruz é sinal de rejeição. A cruz é pecado. Como é que você quer florir o que não é para florir? Como é que você vai florir essa cruz? E a professora: e agora? Eu vou fazer o quê? Vai rasgar. E o material? Vai perder. É melhor perder eu ensinando certo do que eu deixar aí e minhas crianças aprenderem que a cruz é uma coisa fácil. Isso mostra a caminhada cristã, que a nossa caminhada com Cristo não é fácil. Jesus não nos chamou para viver em baladas, né? Jesus nos chamou para viver o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz é um Evangelho totalmente de renúncia. O Evangelho da cruz é o Evangelho que nós precisamos trancar a porta e viver no secreto. E no secreto, e publicamente Deus revelará. Mas não é a coroa.
Porque nesta terra nós não podemos receber a glória para nós. Toda a glória, toda a honra, todo louvor é dado ao dono do trono. Quando não compreendemos isso, recebemos a glória e seremos comidos de bicho, como foi Herodes. Não é um Deus, é a semelhança de um Deus. Não é um homem, é a semelhança de um Deus. E o próprio Deus enviou o anjo e o feriu automaticamente, porque recebeu a glória para si. Assim foi como Nabucodonosor recebeu a glória para si. Sou dono dos reinos, dominei, conquistei, e automaticamente já existia uma profecia, mas ele não se arrependeu. Ele não quis o evangelho de cruz, né? Ele não quis dar glória àquele que é digno, eterno. Ele quis a glória para si. E automaticamente Deus tirou ele do universo humano e o colocou em um universo dos animais. Que a gente fica sem compreender isso. Sem compreender, mas é a glória que nós devemos dar automaticamente a Deus. A nós só nos resta a cruz. A nós só nos resta um caminho estreito, que é o caminho da renúncia. A porta larga está sempre aberta e a porta estreita também. Mas entrar pela porta estreita é entrar no processo de cruz, do processo de renúncia. Aí Jesus sabia que as multidões que o seguiam estavam apenas atrás dos milagres. Muitos vêm para a igreja, muitos vêm para as congregações quando estão passando por momentos de aflições, momentos de enfermidades, momentos difíceis. Não é isso? Aí vem para a igreja, vem, mas elas não querem entrar no processo de renúncia. É você estar aqui e continuar na mesma vida, não ter nada que se assemelhe a Cristo. Nada em você se assemelha a Jesus. Isso é preocupante. É melhor dizer que não é cristão. Eu prefiro que a pessoa diga que não é nada. Porque a pessoa dizer que vai à igreja, que vai aos domingos, que dá o dízimo, que oferta, que ora e faz jejum, mas não tem uma vida que resplandeça a Cristo, não é uma vida de renúncia. É você viver com a multidão. Aquela multidão que estava lá com Jesus, que comia o pão, que via a multiplicação dos peixes, aquela multidão que viu tantos milagres, não foi a mesma multidão que estava no 120. Porque era para ter mais de 120 no Pentecostes. Mas os que permaneceram foi que pegou a cruz e seguiu. É tanto que pegou a cruz que Pedro morreu daquele jeito. Paulo morreu daquele jeito. João morreu daquele jeito. Filipe morreu daquele jeito. E fora os outros missionários que nós vivemos nesse século, que pegaram a sua cruz e decidiram seguir. Quantos deixaram o seu conforto nos Estados Unidos e foram para a Índia? Né, pastor? É Moody, né? Foi para a Índia pregar o evangelho. Deixou tudo. Isso é um caminho de renúncia. Um caminho de renúncia. É um Wesley da vida, né? É a nossa apóstola Valnice. Tantos homens e mulheres de Deus contemporâneos que resolveram tomar a sua cruz, negou a si mesmo. Ele negou a si mesmo, tome a sua cruz e seguiu. Negue-se a si mesmo. É um caminho totalmente de renúncia. E nós estamos vivendo numa fase, numa geração que todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer a paz, todo mundo quer alegria, todo mundo quer viver bem. Não é assim, irmãos? Não é assim?
você tem que buscar a sua felicidade, né? Aí o marido faz algo, você tem que buscar a sua felicidade. É a sua felicidade, a sua felicidade. Olha, a sua felicidade. E o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Né? Mas isso é a palavra para nós, não é para o que está fora, que conhece a cruz, que conhece Jesus, que conhece de verdade. Nós não podemos ser a multidão, porque a multidão não vai estar para ver a multiplicação dos pães e dos peixes, não vai ver a pesca milagrosa de Pedro e João lá. E Jesus estava lá com tudo pronto, porque Jesus já sabia que aqueles que renunciavam a si mesmos estavam dispostos a viver por Jesus. E Jesus não somente abraça o caminho da cruz, mas exige o mesmo dos seus seguidores. Aqui fala, né, que Pedro, todas as vezes Jesus foi tentado a deixar a cruz. Quando Jesus estava no deserto, Satanás estava ali, olha os reinos, olhe isso, olha aquilo. E Jesus, porque Jesus sabia que era a cruz. Quando Pedro vem e diz isso a ele, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus podia encher a bola dele, assim ficar, eu sou verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus, né? Mas ele viu Satanás ali, não na declaração de Pedro, mas depois, quando Pedro foi a declaração de Satanás que, olha, cochichou na vida de Pedro. Senhor, não precisa ir para a cruz. Não precisa ir para a cruz. E quando ele multiplicou os pães, o que é que a multidão queria fazer? Com que ele fosse rei. E Jesus, olha, fugiu. Isso é para nós, irmãos, que nós precisamos estar totalmente vivendo o caminho da renúncia. O caminho de estar aos pés da cruz, aos pés daquele que governa tudo. Porque se nós não andarmos nesse caminho, nós entraremos no caminho da glória para si, do trono para si, do reino para si, e vamos atrair as pessoas para nós mesmos. Tantas igrejas estão atraindo aí para si mesmo, tantos pastores estão atraindo para si mesmo. Nós não somos seguidores de apóstolos, da apóstola Valente, da apóstola Raquel, nós somos seguidores, discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus e elas são discípulos de Jesus e estamos andando neste mesmo caminho. Quando nós defendemos o Ares, e hoje nós temos esse movimento anti-igreja, né? Os desigrejados. Por quê? Você já acha que eles são desigrejados? Por quê? Porque um dia eles seguiram o homem. Eles olharam para o homem. Mas a partir do momento que nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos Ele como nosso referencial. Nós temos Ele como nosso baluarte. Nós vamos tomar a nossa cruz. O pastor adulterou, o pastor fez isso. Eu vou tomar a minha cruz e seguir, porque ele que toma a dele. Ele é que toma a dele, eu vou tomar a minha. É seguir os caminhos do mestre. É seguir o caminho daquele que foi até o fim. Até o fim. Poderia fugir da cruz? Poderia. Quantos anjos? Milhares. Se Jesus assim, vem agora, vinha miríades e miríades de anjos para tirar ele daquela situação, né? E os anjos lá, e ele disse assim, até o Pai me abandonou. Até o Pai me abandonou, porque ele decidiu ir à cruz por mim e por você. E você deve também seguir a cruz, seguir esse caminho. E vamos lá assim, né? A natureza e o caminho dos discípulos são padronizados de acordo com quem Jesus é e para onde ele está indo. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso padrão. O pastor errou, a pastora errou. Jesus é o meu padrão. Jesus é o meu padrão. Jesus é o meu padrão.
E orar, porque às vezes as pessoas, os nossos líderes podem se enganar, podem estar se enganando, mas o nosso dever é orar. Senhor, abre os olhos para que ele veja a cruz. Abre os olhos, Senhor, para que ele veja a cruz. Abre os olhos para que ele olhe a cruz. Deixe, meu Deus, a sua própria coroa, a sua própria glória. Coloque aos teus pés, coloque aos teus pés, coloque aos teus pés para seguir a cruz. Os anjos estão todos os dias, 24 horas, clamando: santo, 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 santo. E nós na terra estamos 24 horas, às vezes, reclamando, levando coroas para nós mesmos. Não estamos entrando no caminho da renúncia, né? Bate uma face para dar a outra, é difícil. Bate uma face, dá a outra, é difícil. Difícil. Mas é o caminho de quê? Da renúncia. É o caminho de quê? Da cruz. É o caminho de quê? De entrar nesse processo de ser esmagado o nosso eu. Ah, você é muito boa, você... Não, é que eu tenho que entrar nesse processo de cruz. Amar o outro, né? Tirar a capa e dar para o outro. Vestir o outro. É viver como a vida do samaritano. Que ele poderia ali passar por ali e dizer assim: mais um, como os outros passaram. Mais um, vou destruir. Mas não, ele parou o seu tempo. E esse parar do seu tempo daquele samaritano é o renunciar. Renunciar a sua própria cultura, renunciar o seu próprio tempo, né? O seu próprio tempo. E eu estava assim, eu vi no congresso, né, com a conferência, e eu vi assim no meu coração, assim, muito forte. Às vezes a gente pede a Deus que nos faça prosperar. Deus nos faz prosperar. E às vezes a gente olha as situações financeiras e a gente desvia o olhar da cruz. Quem é o seu provedor é Jesus. Quem é o seu provedor é Jesus. Quem bota o pão na sua mesa é Jesus. Quem dá a saúde é Jesus. Então eu tenho que olhar para Ele. E Deus vai nos cobrar, vai me cobrar dessa vida que eu não estou tendo de renúncia. Se Deus lhe dá hoje 10 mil reais, até a apóstola Ivana fala um exemplo, né? A pessoa dava 6 reais, 10 reais de dízimo. Aí ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. Aí tem que dar 100 mil. Aí a pessoa pensa 2 vezes. Por que eu tenho que dar isso para a igreja? Não é assim? E por que eu tenho que dar 600 reais para a igreja? Mas não era fácil dar 100 reais? Não era fácil dar 6 reais? Por que você não pode dar 600? Porque nós começamos a fugir da cruz e olhar para tudo que é neste mundo tão passageiro, tão efêmero. O mundo, o prognóstico do financeiro do mundo não é o meu. Quem me provê é Jeová. Quem provê você é Jeová. Não é o financeiro que está lá todo dia olhando. E se a bolsa cai, se a bolsa se levanta. Aí eu digo, se Deus quiser, meu amigo, que uma noite só o vento passa. Morreu tanta gente no Egito. O vento passa, bota a bolsa no lixo. O que você investiu de 1 milhão, você pode acordar, chega lá, meu Deus, pá! Se sua vida não estiver na cruz, pega uma arma e dá um tiro, porque não vai ter o dinheiro. Porque nós temos que ter essa consciência todos os dias, que é Jesus e é a cruz. É a cruz. Nós precisamos semear todos os dias, porque é semeando que colhemos. É a medida do mundo, né? A receita do mundo é outra. Quanto mais você guarda, mais você tem. Mas não é quanto mais você semeia, mais você tem. Deus é aquele que abre portas para as pessoas que podem ter um plano de saúde melhor, né? Nós vimos isso agora no Covid. A pessoa podia ter um plano de saúde melhor. Os melhores médicos não têm UTI. Não tem UTI. Vai ter 100 mil para botar UTI na sua casa?
É 100 mil. A gente tem que montar UTI, mas 100 mil para pagar os médicos. Não tem UTI. Não tem UTI. Não tem. Morra. Porque não é o dinheiro. É Deus, o dono da vida. E às vezes a pessoa que estava lá tão fiel a Deus, chegou, não tinha UTI. Meu Deus, abre a porta, Senhor. Abre a porta, a igreja ora. Alguém na hora. É sua vaga. Entra, sobe. Nem deu tempo para avisar um milionário para aquela vaga. Porque é Deus que faz isso. Ele é que governa todas as coisas. E é um caminho que nós temos que viver. Esse é o caminho de quê? De renúncia. É o caminho da oração, é o caminho da busca, é o caminho de ser discípulo, ser seguidor no caráter, na prática com Jesus. Semana passada, acho que retrasada, aquela atriz, né? Bruna Marquezine, ela falou sobre o fã-clube. O fã-clube do cara é que atrapalha. Ela chamou a igreja de fã-clube, né? O cara. E eu digo assim, as pessoas ainda assistem uma mulher dessa. Uma mulher que fala do meu Jesus como o cara. E chama a minha igreja, a noiva de Cristo, como fã-clube. Fã-clube. O fã-clube é que atrapalha. Né? Nós atrapalhamos mesmo, porque somos a igreja de Cristo, poderosa em Deus, para fazer a diferença nessa terra. Vamos continuar atrapalhando. Né? Vamos continuar atrapalhando. Vamos continuar orando, jejuando, crendo, profetizando para atrapalhar os projetos das trevas nessa nação. Que ela nos chame do que quiser, mas nós somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo nesse Brasil faz diferença. A igreja de Cristo faz diferença. A igreja de Cristo faz diferença. Porque tem muitos que estão renunciando à sua própria vida, sua própria comida, seu próprio conforto, para ver o Brasil restaurado. Quando vemos esse final de semana aqueles homens e mulheres de Deus ali em Campina Grande, né, pulando, clamando, diz, meu Deus, tem jeito para essa nação, porque existem homens e mulheres que estão ainda vivendo o caminho da renúncia. Amém? Jesus dirige-se não apenas aos discípulos, porque Jesus poderia nessa hora dizer somente aos discípulos, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele declarou à multidão. Nós precisamos continuar declarando à multidão, porque quem fala ao coração é o Espírito de Deus. Você pode ter um grupo de pessoas achando que vai ser ali. Aí Deus vai lá e diz, tiro de trás da malhada. Não é tremendo isso, né? Naquela multidão, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uns não ficaram ali, outros desistiram, mas outros foram para outras cidades. E aquela palavra, eu tenho certeza que ecoou nos corações, ecoou no coração de Cornélio. Que o Evangelho chegou a Cornélio, que o Evangelho chegou a Paulo, que o Evangelho chegou na Filístia, que o Evangelho chegou na Síria, que o Evangelho chegou na Europa, porque alguém estava nessa multidão aqui e escutou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos continuar pregando para a multidão esse caminho da renúncia. Precisamos continuar pregando para todos, até que o Evangelho e a pessoa diga, não, eu vou ser discípula verdadeira de Cristo, eu vou ser discípulo de Jesus, eu quero não ser somente ouvinte, não quero ser somente seguidor de Instagram, né? Mas eu quero ser seguidor de vida, de caráter, de restauração e de paz. Os discípulos conheciam o desafio do discipulado. Jesus só tem uma espécie de seguidor, discípulo. Jesus só tem uma espécie de seguidor, discípulo. O discípulo é igual ao seu... O discípulo é igual ao seu mestre. Jesus entrava em qualquer casa e fazia a diferença. Porque era Jesus? Jesus era homem, o Filho de Deus.
Mas se não quiser Jesus de exemplo, vai lá para os apóstolos. Vai lá para esses homens e mulheres de Deus que já se foram. E eles continuaram fazendo a diferença. Quando o avivamento chegou nos Estados Unidos, aquele homem tão simples, tão simples, tão simples, começou a orar, começou a orar, começou a orar, começou a orar. Como nós temos hoje o pastor Hernandes, como nós temos hoje o pastor Jeremias, como nós temos hoje a apóstola Valnice, são seguidores, discípulos, discípulos. Jesus nos chama só para ser discípulos. Discípulos. É no caráter e na missão. No caráter e na missão. Se roubava, não roube mais. Se pecava, não peque mais. Viva uma vida totalmente de arrependimento, buscando a face do Senhor para você viver no seu caráter, na sua vida. Este exemplo, eu assim, busco sempre, eu fico preocupada, né? Preocupada quando eu fico assim num lugar que as pessoas não dão o exemplo de Cristo, porque eu acho que está envergonhando o Evangelho, né? Envergonha o Evangelho. Então, nós temos que temer, porque nós somos discípulos de Cristo, e ser discípulo de Cristo no caráter e na missão é parecer com. Quando nós aceitamos Jesus, entramos no novo reino, nosso DNA foi transformado. E se seu DNA foi transformado, você tem que transparecer esse DNA de Cristo. Se você ainda acha que não aceitou Jesus, que você não tem certeza da salvação, você precisa reavaliar isso e ser testemunho, porque eu vendo meus alunos que vão para a igreja se cortando, eu digo que não aceitou Jesus. Não adianta, na minha cabeça, não vem a psicologia, não vem nada. Não aceitou Jesus, meu amigo, não aceitou. Que a partir do momento que você aceita Jesus, você vai para essa palavra e ela vai se revelar ao seu coração. Ela vai chegar na sua vida e vai dizer assim: a minha vida não é minha. O que eu tenho que fazer é seguir a Jesus. Eu sou seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus é viver no seu caráter e na sua missão. Qual foi o caráter de Jesus? Qual foi a missão de Jesus? É você vai lá ler os evangelhos, que eu tenho certeza que se você não começar a gastar seu tempo lendo o evangelho vai entrar em você. E você vai ficando impactado com a vida de Jesus. Pastor Wagner sempre diz: está com dificuldade de entender quem é Jesus? Passe 6 meses lendo o Evangelho. Terminou, volta de novo. Terminou, volta de novo. Terminou, volta de novo. Leia João o ano todo. Se for não li a Bíblia não, pastor, só li João o ano todo. Li, aprendi, vi, fui curado, restaurado. Mas você precisa ser discípulo de Jesus. No seu caráter e na sua missão. No seu caráter e na sua missão. No seu caráter e na sua missão. Aí vamos lá. Ele ordenou a igreja a fazer discípulos. Não foi isso que ele ordenou? Lá em Mateus 28. Mateus 28. Ele não quer admiradores. Muitos da nossa família admiram Jesus. Não é assim, irmãos? Ai, eu amo Jesus, está uma dificuldade, pede oração. Às vezes eu nem amo. Meu Deus do céu. Tenha misericórdia, que a pessoa tem que vir para a igreja e ver Jesus de verdade na sua vida, de forma íntegra, mas só quer ser provador do pão, da multiplicação, né? Quer a bênção quando está na dificuldade, aí vem, quer nem as migalhas, eu nem sei, só quer e quer do bom, né? Quer do bom, quer o pão dos filhos, que às vezes nem são filhos, não são filhos. O pão é para os filhos. Quem não é filho não recebe pão. Nós temos que entender, nós temos que dizer: misericórdia, Senhor, misericórdia, meu Deus, misericórdia. Misericórdia, leva-os a entender que eles precisam ser filhos, discípulos de Cristo, e não apenas admiradores da igreja. Curte as músicas, ouve as músicas, né? É assim, né? Ouve as músicas evangélicas,
ouve as músicas, aí mistura tudo. Mistura o cristão com o padre com o cristão. A postagem fica tudo louca, né? Agora na Páscoa era tanto coelhinho. Eu disse, meu Deus do céu, o povo parece que não sabe que é o cordeiro. Não, é os discípulos. São admiradores. 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 Aí você pensa que a pessoa está no caminho, a pessoa está aqui. Como admiradores. Está enviando coelhinho. Coelhinho para os irmãos. Não é engraçado, né? Eu não sei se vocês receberam, eu ficava assim, meu Deus do céu, são verdadeiramente admiradores de Jesus. Eles nem sabem quem é o Messias. Eles nem sabem o que significa ressurreição. Eles nem sabem o que significa a Páscoa. Nem sabem, mandam coelhinhos. Porque são admiradores. A partir do momento que nós conhecemos a quem seguimos, nós andamos como Ele, vivemos como Ele, praticamos como Ele. Nossa fala denuncia. Foi assim com Pedro lá, mas você é um dele, mas você é um dele, mas você é um dele, mas você é um dele. Não, não sou, mas sua fala o denuncia. Imagina, andou 3 anos com Jesus. 3 anos com Jesus ali, ó, comendo, bebendo, falando, ouvindo, dormindo, acordando, e ali. E você começa a pegar o hábito, né? Mas nós não podemos pegar o hábito de ser cristão, né? A linguagem cristã. Amém. Glória a Deus. Misericórdia, né? Você acha que a pessoa até é cristã, mas a pessoa não é. É totalmente admiradora. Não é discípula. Então, o discípulo é o mais fascinante projeto de vida e o mais difícil, né? Para as pastoras que vêm, deve ser difícil tratar os discípulos, né? As ovelhas. Meu filho, você tem que ser discípulo. Você tem que ser discípulo. E a ovelha quer ser discípulo de qualquer coisa, né? De qualquer coisa, menos parecer com o mestre. Primeiro ponto. O discipulado é um convite pessoal. Não é um convite familiar. O discipulado é um convite pessoal. O convite de ser discípulo é pessoal. Você não pode levar o seu filho. Você não pode levar sua mãe. Você não pode levar seu marido. Cada um tem que responder a Jesus de forma: Senhor, eu quero ser o teu discípulo. É você que tem que decidir. Você é totalmente pessoal. Jesus começa com a chamada condicional. Se alguém quer, ele não obrigou ninguém a ser discípulo. Ele não fala aqui no 34 ou 34, ele não diz: se alguém quiser. Se alguém quiser. Se você não quiser, pode seguir. Sempre foi assim. Deus não vai contra a vontade humana. A vontade do discipulado é pessoal. Se quiser, se aqui, ó, entre a vida e a morte, o bem e o mal. Foi assim com Moisés, não foi assim, irmãos, lá no monte? Ele disse, aqui, ó, escolher a quem seguir. Se Baal, quando chegou Elias, se Baal ou se é Yahvé. Sempre Deus vai nos dar escolhas. Você precisa decidir. Você não vai ser coagido, você não vai ser obrigado. Você sabe por quê? Porque se a pessoa assim, eu fui obrigada a ser discípulo, não existe. Não existe. Para entrar nesse exército, você tem que aceitar. Todos são convocados, mas nem todos aceitam entrar na batalha. Nem todos querem ser discípulos, nem todos
dizem, eu gosto tanto da igreja, eu gosto demais, gosto da música, gosto de tudo. Mas não dá não para eu deixar minha amante. Não dá não para eu deixar o cigarro. Não aguento o cigarro. Não. Aí a pessoa, aí você fica se pensando, né? Mas meu Deus do céu, a pessoa trocou a pessoa por Jesus. Mas é uma escolha. É uma escolha. Nós temos que fazer a escolha. O Senhor, eu vou viver no pecado, na prostituição, ou andar em santidade. Só existe isso. Ou um lado ou no outro. Cabe a vós escolher a quem seguir. Cabe a vós. Cabe a mim escolher a quem eu quero seguir. Sabendo que, para qualquer lado que você seguir, existe consequência. Para qualquer lado que você decidir, existe consequência. É igual o rico e Lázaro, né? O rico Lázaro. Lázaro foi. O rico não. O rico teve a oportunidade. Porque ele viu pai Abraão, ele conhecia. Pai Abraão, mande lá, pai Abraão. Ele conhecia. Eu disse, meu Deus, ele viu Abraão lá no inferno, ele olhou para cima e viu Abraão, porque ele conhecia, mas ele não quis seguir. Ele sabia as leis, mas ele não quis seguir. Então, quando você chegar lá do outro lado das consequências, você tem que assumir as suas consequências e não chegar lá do outro lado e apedrejar Cristo, porque ele vai dizer, não vos conheço. Né? Não vos conheço. Não vos conheço. Não vos conheço. Estive nu e não me vestiste. Estive preso e não me visitaste. Não vos conheço. Chamei, filho meu, para ser vencedor, mas você não quis. Então, siga a seu caminho, que não é de cruz, é de balada, é de felicidade, é de alegria, é de tudo passageiro. É tudo passageiro. Tudo passageiro, tudo com consequências terríveis. Consequências terríveis, mas a pessoa decide pelo outro caminho. Então, Jesus continua sendo bom. Jesus continua sendo bom e nos dá a oportunidade de decisão. Isso é maravilhoso, né? Porque as pessoas que vivem em um país que seja totalmente ditatorial, as pessoas não têm decisão. Tem que decidir sozinho ali. Quanto é difícil nesses países a pessoa decidir por Jesus. Muito difícil. Mas quando eles decidem, eles não voltam atrás. São renegados por família, pai faz enterro, mãe faz enterro, esquece, morreu, né? O pai e a mãe mandam matar porque aceitou Jesus, manda queimar a casa, tira todo o sustento e a pessoa diz assim, eu vou seguir Jesus. Esse é aquele verdadeiramente que tomou a sua cruz e decidiu seguir. Que pode voltar o caminho, voltar, mas ele decidiu seguir para Jesus. E a nossa vida tem que continuar sendo essa. Segundo lugar, o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Ser discípulo não é ser admirador de Cristo, mas um seguidor. O discípulo precisa seguir a Cristo, não para o sucesso, mas para o Calvário. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Nós precisamos entender que para entrar pela porta, a porta continua sendo estreita. Não entrarão no céu. Lá tem lá em Apocalipse, né? Cadê? Deixa eu ver onde é que está. Diz aí, pastor, onde é? 21, né? Aqui. Apocalipse 21. Aquele que vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. 7. Mas os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, os devassos, feiticeiros, os idólatras,
Todos os mentirosos terão sua parte no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Imagina, né? Como a pessoa tem que... Esse discipulado de seguir Jesus é isso, é viver, porque senão vai ter essa consequência. Porque a partir do momento que nós olhamos para Jesus, nós deixamos o medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A partir do momento que nós seguimos a Jesus, não somos admiradores, nós deixamos de ser incrédulos. Porque aquele que tem fé, aquele que crê, terá a vida eterna. Porque o processo de seguir Jesus é um processo de fé. Então já está fora. Os abomináveis não obedecem os 10 mandamentos. Não obedece os princípios do Senhor. Os assassinos não matarás. Então, nós temos que seguir Jesus. Porque a partir do momento que a pessoa não segue Jesus, ela está inclusa em Apocalipse 21, 8. Como precisamos seguir esse processo de Jesus? Terceiro ponto, ser discípulo não é abraçar simplesmente uma doutrina, é seguir uma pessoa. Não as pessoas vou usar saia comprida, vou ter que mudar a roupa. Às vezes muda por causa da igreja, né? Da doutrina, mas é você compreender o que Cristo quer. Como é que a igreja tem que andar? Como são as vestes dos santos, como eram as vestes dos sacerdotes, como a gente não pode confundir, porque às vezes a gente está vivendo nesse mundo, nós absorvemos a cultura, absorvemos a moda, mas nós estamos às vezes confundindo. Porque a pessoa que é do lado de lá, ela sabe. Uma coisa que você bota na sua roupa, um adereço diferente, algo que você fala, aí a pessoa já, né, percebe que você está emitindo um sinal. Nós temos que emitir sinais do nosso a quem seguimos, Jesus. É o único sinal que nós temos que transmitir, é a beleza de Cristo. 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 Eu estava tendo uma aula, assim, um espaço aberto, com os alunos. Não são meus alunos. Aí o menino falou bem assim para mim: ô professora, a senhora dá aula no oitavo, né? Eu disse: estou no oitavo aqui. Aí, por que a senhora não pegou a gente? Não sei porque. Eu falei assim, e eu lá, né? Fui lá, né? Aí, ô professora, eu queria dizer um negócio para a senhora. Eu diga, quando a senhora entra aqui nessa escola, a senhora tem um negócio diferente. Que coisa diferente, menina? Que coisa diferente? Aí tá assim, eu lá, né? Não, a senhora é a mais bonita daqui da escola. Se você nem é meu aluno, eu vou dar coisa. Aí continuei conversando com o meu. Não, professora, minha filha, tem tanta gente bonita nessa escola, tem cada professora linda, eu sou a mais feia. Tenho certeza. Aí voltei. Aí, não, professora, é assim, sabe? É assim. Não sei explicar. Como é que você quer dizer bonita? É pra o quê? Eu não sei, eu já procurei a beleza que a senhora tem. E eu não vejo aqui. E aquilo ali eu fiquei assim, meu Deus, guarda, Senhor, que eu seja isso. O que ele viu? Que eu entre na sala espalhando Jesus. Abrace meus alunos espalhando Jesus. Vivendo Jesus, né? E quando a senhora falou para eles: meu Deus, isso é intolerância religiosa. Glória a Deus! Intolerância religiosa é crime. Aí eles, e sabe da lei? Sei, posso botar no enquadramento tal, não sei o quê. Aí eles ficam tudo com medo, né? Eu já intimido com a lei. Sabia, professora? Aí eles ficam calados, recebem, né? Mas eu olhando assim, eu disse: meu Deus, que eu seja seguidora de Cristo. Que eu seja seguidora de Cristo. Que eu viva Jesus aonde eu for.
for, eu quero viver Jesus. E quando olhamos para os nossos apóstolos, né? Olhamos para a apóstola Rivana, para a apóstola Raquel, para tantos pastores que nós temos como exemplo, nossas pastoras, nós temos que ter essa responsabilidade de seguir a Jesus. Nós não estamos em qualquer lugar, nós não fazemos parte de qualquer arraial, nós não fazemos parte de qualquer tribo. Nós temos uma responsabilidade com aquele que nos chamou para essa batalha. Nós temos que nos revestir todos os dias diante da cruz de Cristo, dizer: Senhor, que diminua eu, que diminua eu, que diminua eu. Como João fez: eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, mas o Senhor me chamou para viver uma nova vida. Ninguém aqui era digno, mas o Senhor disse: siga-me. Como Mateus estava ali na coletoria, trabalhando, Jesus disse: siga-me, siga-me, negue sua cruz e siga-me. E o que Mateus fez? Deixou tudo. Mateus era um homem rico, até eu fico: meu Deus, Mateus deixou tudo. Porque a gente não imagina, é um rico milionário. Eles não trabalhavam como qualquer milionário, às vezes trabalha. Vocês não trabalham, ele é milionário. E a pessoa chegou lá e disse: Mateus, deixa tudo. E seguiu para andar com um homem que não tinha onde dormir. Seguiu para andar com um homem que ficava vendo milagres. Hoje não sabe onde recostar minha cabeça. Onde é, Senhor, sua casa? Onde é sua casa? Não, minha casa não é aqui não. Enquanto isso, a gente vai andando. Vamos andando, que minha casa é lá no céu. E os apóstolos continuaram andando. Dormia ali, dormia acolá, dormia na casa do sei que. Jesus não tinha casa. E um homem que tinha uma mansão deixou tudo. Pedro era um pescador. Ele era um pescador. Ele era um comerciante. Vivia da pesca e mantinha um comércio com a pesca. E ele deixou tudo. Mas nós não queremos deixar nada. Não queremos deixar nada. Não queremos deixar de ouvir as músicas mundanas, né? Porque a partir do momento que a gente é de Jesus, a gente não vai ouvir. Não me edifica. É isso que eu estou falando. O que é que edifica? O que é que ele edifica? O que é que edifica? Se você hoje não é mais carne, você é espírito. O que é que tem que ser edificado? A carne, a alma ou o espírito? O espírito. Você vai ouvir qualquer coisa? Vai ver qualquer coisa? Vai ler qualquer coisa? Não. Porque ser seguidor desse Jesus é seguir essa pessoa que foi santa, perfeita, agradável. E nós temos que todo dia olhar para ele e dizer: Senhor, eu nem estou 1 milímetro do que o Senhor é. Mas ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a pegar a minha cruz e seguir. Ajuda-me, Senhor, a carregar a minha cruz e seguir. E ele sempre disse: venha após mim, venha após mim, e eu os farei pescadores de homens. Venha após mim, venha após mim. Você não tem irmão, não tem pai, não tem família, não tem ninguém. Você deixa tudo, vai deixar pai, vai deixar mãe. Mas você vai ganhar irmãos, vai ganhar mãe, vai ganhar filhos, vai ganhar tudo. Porque no reino de Deus há uma grande recompensa. Seguir a Jesus é recompensador. Recompensador. Às vezes parece que não é. Satanás é que faz a gente ver nessa ótica que seguir a Jesus não é. Ah, por que eu vou dar oferta? Por que eu vou dar o dízimo? Por que eu vou abençoar uma pessoa? Por que eu vou ter que jejuar? Por que eu vou ter que ler a Bíblia? Por quê? Né? E Jesus diz assim: olha, tome a sua cruz, para vir se parecer com o mestre. Venha 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 se parecer com o mestre. E automaticamente que nós nos parecemos com o mestre, o poder de Deus fluirá através de nós. Como aqueles homens que oravam, como lá na Rua Azusa, orou, e orou, e orou, e orou, e orou, e orou, e o avivamento, e a mudança, e transformação, e um bairro que era cheio de criminalidade, foi transformado
de tomate, orando. E o homem dizia: quero se parecer com Jesus, eu quero se parecer com Jesus, eu quero se parecer com Jesus. Ele só dizia: eu quero se parecer com Jesus. E ele, quando levantava, se parecia com Jesus. É tanto que o avivamento chegou. Chegou na Argentina porque os homens queriam se parecer com Jesus. Mas quando nós tomamos a coroa, o que acontece? Tudo se desmorona. Tudo vai se desmoronar. Porque Deus não dá a glória dele a homem e a ninguém. Deus não dá a glória dele a ninguém. A glória é só dele e para ele, para sempre. Amém. Amém? Aí vem aqui, né? Precisamos. Em terceiro lugar, o discípulo é um convite. Aí vem: Cristo nos chama para a afirmação do eu. Mas Cristo não nos chama para a afirmação do eu, mas para a sua renúncia. Precisamos depor as armas antes de seguir a Cristo. Precisamos abdicar do nosso orgulho, soberba, presunção, autoconfiança antes de seguirmos as pegadas de Jesus. Negue-se a si mesmo não equivale à aniquilação pessoal. Não se trata de anular-se, mas de servir. Servir. Você não vai se anular, Deus não vai tirar a sua personalidade, não vai despersonalizar. Porque às vezes as pessoas aceitam Jesus, né? E já começam a falar como as outras pessoas, né? Como os líderes. E às vezes não vê o fruto, só vê vocabulário, né? Vocabulário ali. A gente não vê frutos. E pelos frutos conhecereis. É os frutos. Só dá fruto quem é discípulo. Só dá fruto quem é discípulo. Só dá fruto quem segue a Jesus. E lá em Efésios 4, 28. Efésios 4, 28. Não foi? Alguém pode ler Efésios 4, 28. Achei. E roubado não volte a roubar, mas trabalhe com suas mãos, para que tenham que dar ao que tem necessidade e pratique o bem. Isso mesmo, é Paulo dizendo, né? E o discipulado é um convite para uma renúncia radical. Uma renúncia radical. Quem bebe, quem fuma, quem se prostitui, quem se adultera, não faça mais. Não faça mais. O chamado para o discipulado é radical. Imagine se Paulo, que viu a glória de Cristo e viu Jesus ali, dissesse assim: não, Senhor, eu vou continuar, viu? Sendo servo de Roma. Eu falo Jesus e vou continuar ali sendo servo de Roma. Imagine, irmãos. Ninguém pensa que ele renunciou um status, um poderio, uma força, um governo. Ele tinha acesso aos palácios. A gente nunca entende isso. Paulo renunciou. Paulo renunciou tudo. Tudo ele viu. Ouviu a voz: Paulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o homem decidiu deixar tudo. A mulher samaritana deixou o cântaro. O cego deixou a capa. Deixa, não tenho parte mais com isso. Não quero mais isso. Isso aqui não me serve, não me cabe. Isso aqui não é para mim. Eu agora sou discípulo de Jesus e tenho que andar com as vestiduras de Jesus, com as armaduras de Jesus, porque isso aqui não me cabe. Aleluia. Não adianta se converter ou continuar trapaceiro. Não adianta. Você precisa entrar no caminho da renúncia, de aprender que os trapaceiros não entrarão no reino do céu. Quantas pessoas não fazem negócio com crente, né? Porque não paga, porque é enrolado, né, pastora? Mau caráter. Quantas mulheres, tudo fofoqueira, aquela povo daquela igreja, tudo fofoqueira, fala da vida de todo mundo.
Não, deixou. Né? E eu lembro de um testemunho de um rapaz que ele disse assim: olha, eu mudei de igreja. Ele há muitos anos que ele contou isso aqui. Eu mudei de igreja porque eu vi a transformação na minha mãe. Eu cresci num lar evangélico. Ele disse assim: eu cresci num lar evangélico. Sempre fui cristão. Sempre. Nunca fui para lugar nenhum. Mas minha mãe não tinha um procedimento. Minha mãe era cheia de confusão na família, com meu pai, com todo mundo, com os vizinhos. Era uma vergonha. Depois que minha mãe, acho que minha mãe aceitou Jesus nessa igreja e mudou, eu disse assim: eu quero ir nesse lugar. Porque se transformou minha mãe, que era uma bênção, então vai me transformar. E ele se converteu. Porque a partir do momento que essa pessoa o quê? Decidiu ser discípula de Jesus. Discípula de Jesus. Vestiu as vestes do Cordeiro e disse: eu vou andar como Jesus andou. Eu vou viver, eu vou mudar de vida. Não é que você não vai ser tentado para. Mas você vai dizer: eu não tenho parte contigo. Eu não tenho parte contigo. Isso era meu velho homem. Era meu velho homem, Satanás. Era meu velho homem. Mas esse novo homem que segue a Jesus, que vive o discipulado da cruz, não vai andar dessa forma. E dá meia volta, que é o arrependimento, e vai por outro caminho. Não é assim, irmãos? Próximo ponto. Quarto ponto, né? Em quarto lugar, o discipulado é um convite para morrer. Tomar a cruz é abraçar a morte. É seguir para o cadafalso. É escolher a vereda do sacrifício. A cruz era um instrumento de morte e vergonha. O que o condenado faz sobre coação, o discípulo de Cristo faz de boa vontade. Quando a gente lembra disso, é os discípulos, né? Paulo e Silas. Apanhou. Vou não seguir esse Jesus não, que apanha. Não vou seguir esse Jesus não. Quando a gente começa a fazer o jejum, né? Aí os capirotos começam a se manifestar. Né? E fica logo doente. E aí vou não fazer mais jejum não, porque eu já estou com a hemoglobina baixa. Já estou com isso. Aí você pensa: meu Deus do céu, a gente tem que vencer. Olha, Satanás, você veio por um caminho por certo, você vai fugir. Porque enquanto eu estou martirizando meu corpo, eu estou fortalecendo o meu espírito. E quem guia a minha vida é o Espírito. Eu estou aqui por causa do Espírito que habita em mim. E aquele que habita em mim já proclamou a minha cura. E quando eu estou fazendo jejum, eu estou sendo curada no corpo, na alma e no espírito. É isso que nós temos que cada dia dizer para nós mesmos, para a nossa alma. Todos os dias dizer para a nossa alma, para o nosso eu, para a nossa vontade, para o jeitinho que se faz. E dizer: não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. A outra fazia, mas essa nova não vai fazer. Vá procurar a velha. Se você encontrar, ela vai fazer seu serviço. Mas aquela morreu. Porque no batismo nós fomos o quê? Sepultados. Sepultados. Aí você quer ressuscitar alguém? Ressuscitar não, você andar com cadáver, né? Andar com cadáver, cheirando mal. E putrefação sobre a sua própria vida. Aí ele não vai viver, porque a morte vai destruir a vida. Então, por isso que nós não podemos ir lá pegar o cadáver. Foi sepultado. Então, na vida de discipulado, essa vida totalmente de renúncia. Somos entregues à morte diariamente. Somos levados como ovelhas no matadouro. Estamos carimbados para morrer. Muitos estavam ali, carimbados para morrer. Muitos que foram pregar na África estavam carimbados para morrer. Mas
Eles disseram: não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, portanto que eu cumpra a minha carreira. Que nós venhamos cumprir a carreira de Cristo, como verdadeiros discípulos, discípulos dessa cruz, discípulos de Jesus, discípulos da cruz vazia. Nós somos discípulos da cruz vazia. Nós somos discípulos do túmulo vazio. Nós somos discípulos daquele que venceu a morte. Nós somos discípulos daquele que andou sobre as águas. Nós somos discípulos daquele que bradou: está consumado. Então nós temos que viver de acordo com Jesus. Não podemos viver aquém ou além. João tem que ser o melhor aluno na escola. Tem que conhecer João como evangelista, como verdadeiro Deus, que ama a Deus, que respeita os professores, que fala de Jesus, que manifesta a glória de Deus, que ora pelos seus colegas, que jejua pelos seus colegas, porque você tem que fazer a diferença com Jesus. Jesus entrou em qualquer lugar e fez a diferença. Jesus entrou no prostíbulo e fez a diferença. Jesus entrou na casa do publicano e fez a diferença. Porque nós queremos ser discípulos e não salgar. Porque nós queremos ser discípulos e não ser luz. Nós temos que ser luz, irmãos. Esse mundo está totalmente em trevas. Se você pega umas salas, é 20 com ansiedade, crise de ansiedade. Agora está parecendo uma peste nesse país, que cai 20 no chão. Imagina uma escola com 20 alunos caindo no chão. Os professores não se aguentam, começam a chorar. É uma ambulância vindo, vem outro, não sai, vai caindo, chorando. Pega o celular amanhã. Professora não volta com crise, professora. Sangue de Jesus tem poder. Que juventude é essa doente? Vocês não sabem como estão as escolas de crianças doentes, amedrontadas, aprisionadas. Mas nós que temos esse evangelho, temos que chegar lá com luz. Se não for com essa luz, eles vão ficar nas trevas. E Jesus vai chegar lá no céu e vai dizer assim: olha, João, você teve 25 alunos. Nenhum desses 25 estão atrás de você aí. Nenhum. Vem de meu pai, estão tudo afastados de meu pai. Eu vou cobrar de quem? Da pastora Cláudia, que não assistiu a aula de eletrônica? Vou cobrar da pastora Ivonete, que não assistiu a aula de matemática? Não. Vai cobrar de você. Então nós precisamos ser discípulos. No caráter a gente falha, entendeu? A gente falha. Ô Jesus, me ajuda, na próxima semana eu vou ser melhor. Amanhã eu vou ser melhor. Amanhã eu vou lá pedir perdão ao meu colega que eu fui ignorante com ele. Eu agi com estupidez. Eu vou lá pedir ao fundo, me perdoe. Eu agi errado e tal. Mas eu prometo não pisar mais na bola com você, não. Me perdoe. Tá certo? Me perdoe mesmo. Mas para seguir Jesus, nós precisamos seguir Jesus de corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Em todas as nossas ações nós temos que resplandecer Jesus. Essa cruz não é uma doença, um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde, um casamento infeliz. Não é assim que a gente fala? Está lá levando a cruz do marido, né? Está lá levando, cadê fulano? Está lá com a cruz dela. Não, a cruz não é isso. Nós temos que mudar até nosso linguajar, né? Nosso vocabulário. A cruz é lugar de arrependimento. A cruz é lugar de restauração. A cruz é lugar de cura. A doença, o filho rebelde, o marido que não quer se converter, o outro que não quer se mudar, não é a cruz. Não distorça. Porque a cruz é um caminho de renúncia. Essa pessoa está nas trevas. Precisa ir para a cruz. Precisa ir para a cruz. Então, e em quinto lugar, o discipulado é um convite para uma caminhada dinâmica com Cristo. Seguir a Cristo é algo sublime e dinâmico. Este desafio nos é exigido todos os dias em nossas escolhas, decisões, propósitos, sonhos e realizações. Seguir a Cristo é imitá-lo, é fazer o que Ele faria em nosso lugar, é amar o que Ele ama, aborrecer o que Ele aborrece, é viver a vida na sua
perspectiva. E caminhar com Jesus é alegria. Caminhar com Jesus é abundância de paz. Caminhar com Jesus é saber que não tenho dinheiro para pagar, mas o meu Deus diz que me suprirá todas as coisas, porque nunca vi um descendente passar fome, nunca vi um descendente mendigar o pão. É quando eu vejo alguém mendigando, eu penso sempre isso. Os descendentes de Cristo não mendigam. Os descendentes de Cristo não passam necessidades. Os descendentes de Cristo sentam à mesa, porque há pão todos os dias. Há o café todos os dias para os descendentes de Cristo. Se você está faltando, é porque você tem que reavaliar a quem você está seguindo. Os descendentes de Cristo é aquele que manda o dinheiro de onde você não imagina. Os descendentes de Cristo é aquele que supre as suas necessidades. Quando eu fui para casar, eu pedi um sinal a Deus, que eu não tinha um centavo. E eu estava no Gé Barbosa. Fui tirar um dinheiro. Não tinha ninguém, assim, eu não lembro, porque eu acho que eu estava de cabeça baixa, eu não lembro de jeito nenhum. Né? E quando eu fui, cheguei, eu acho que não tinha ninguém. Quando eu fui, eu cliquei, coloquei meu cartão e saiu R$500. Eu nunca vou esquecer. E eu fiquei assim, olhei para um lado, não tinha ninguém, olhei para o outro. Eu fiquei sentada horas e horas, ali sentada no Gé Barbosa, lá do norte, quando tinha umas cadeiras, para ver se alguém chegava no caixa eletrônico para eu devolver. Né? E eu ficava lá sentada, eu liguei, até liguei para a Cândida, disse, espera aí para ver se aparece alguém. Eu fiquei lá do lado do caixa eletrônico, não apareceu ninguém. Eu rodei o Gé Barbosa, fiz as compras, fui lá no estacionamento, eu demorei várias horas. Ninguém, em 4 horas que eu passei no Gé Barbosa, se aproximou do caixa eletrônico. E eu entendi ali que Deus queria me dar um sinal. Porque ninguém se aproximou. E eu também, se aproximasse, claro que eu ia devolver. Né? Mas não se aproximou ninguém. Eu demorei muito. Eu fiquei muito tempo. Muito tempo. Eu olhava para as câmeras, eu olhava, ninguém. Meu Deus do céu, a pessoa vai sentir falta, né? Fiquei esperando. Mas quando Deus disse, é um sinal que Deus ia enviar os recursos para o meu casamento. Então, eu tenho isso sempre dentro do meu coração, que Deus é aquele que envia do norte, do sul, do leste e do oeste. Mas os discípulos não passam necessidades. O discípulo de Cristo não passa necessidade. Você tem que orar, Senhor, a tua palavra diz isso aqui. Eu sou teu discípulo, estou seguindo os teus caminhos. Se eu sigo o mestre, a multiplicação. Se eu sigo o mestre, a multiplicação. Quantas vezes no início da Insegec, quando tinha aquelas ceias, né? 21 dias de jejum, e a apóstola Valnice sempre ouvi isso assim, né? E disse que tinha os pastores que iam também para lá nos eventos. Que só tinha um tal cálice, não tinha para a multidão, né? E não tinha vinho, não tinha mais onde pegar, não tinha, já estava tarde da noite, que ficava horas e horas, né? E a apóstola Valnice só levantava as mãos e Deus vai fazer com que o que tem aqui sobrava. Então a gente tem uma igreja, estamos num lugar que somos participantes de um milagre. A apóstola Ivanda disse que Deus mandou uma vez uma oferta para ela, que isso impactou muito minha vida, que ela estava nos Estados Unidos e ela precisava de uma oferta para pagar alguma coisa aqui na igreja. E uma menina participou de um pesque pague, né? Lá. Essa menina era uma criança. E os pais lá disseram assim, quem ganhar hoje fez um prêmio assim, que era o valor que a apóstola precisava pagar. E todo mundo ficando lá, pois a menina que não tinha nenhuma estrutura, tinha gente que era hábil, pescador, e aquela criança pescou o peixe, ganhou o prêmio e disse assim, então pastora, Deus mandou me entregar. Isso é a gente seguir os discípulos de Cristo, experimentar milagres. Nós precisamos ver os milagres, ver e ser
canais de milagres. Canais de milagres. Seja canal de milagre, seja canal de milagre, canal de milagre. Para que a pessoa não venha até você, mas venha até aquele que você segue, que se chama Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é aquele que nós seguimos. Jesus. Vou deixar a cruz, tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que o Senhor tem poder para curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Vamos ficar em pé. E você vai chegar na mesa, que as pastoras já estão vindo, crendo nisso, que esse amor tem poder para curar dores. Esse amor tem poder para transformar. Ser discípulo de Cristo é viver na dimensão que Ele quer para mim e para você. Deus nos chama a ser discípulos. Deus nos chama a ser discípulos. Deus não chama aqui ninguém para os palácios. Deus não chama ninguém para as riquezas desta terra. Deus só nos chama para sermos discípulos. Discípulos, discípulos, discípulos de Jesus. Discípulos de Cristo, discípulos do seu amor, discípulos da sua graça, discípulos do seu favor, discípulos da sua fé, discípulos da sua perseverança, discípulos da sua renúncia. Nós precisamos entrar nesse processo de ser discípulos para avançar, para alcançar vidas, para trazer libertação aos que estão presos, proclamar libertação aos que estão cativos, proclamar luz aos que estão nas trevas. Só os verdadeiros discípulos, poderão proclamar libertação. Só os verdadeiros discípulos proclamarão a cura. Só os verdadeiros discípulos andarão na dimensão de poder. Só os verdadeiros discípulos viverão o que Jesus viveu. Oh Espírito Santo, leva-nos, Senhor, a compreender desse amor. Leva-nos a compreender este discipulado, que é a vida de renúncia. Que venhamos renunciar a nós mesmos, ao nosso querer, aos nossos desejos, à nossa vontade, para cumprir o teu ídolo, cumprir o teu querer, cumprir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser teus discípulos. Aonde formos, no hospital, na escola, na rua, na padaria, Senhor, queremos ser teu discípulo no posto de gasolina, queremos ser teus discípulos na nossa casa, queremos ser teus discípulos, meu Deus, quando estamos no salão, queremos ser teus discípulos, Senhor, quando estamos na ginástica, queremos ser teus discípulos quando estamos nadando, queremos ser teus discípulos quando estamos na praia. Não há, meu Deus, meio discípulo, não há roupa de discípulo, não há, meu Deus, capa de discípulo. Nós precisamos ter essa marca de discipulado em nosso caráter, em nossa vida, em nossa constituição, em nosso DNA, porque nós ressuscitamos com Cristo quando fomos batizados e o nosso velho homem foi sepultado. Nós queremos andar em novidade
e manifestar a tua glória. Queremos manifestar a tua vida. Queremos ser, Senhor, discípulos em todos os lugares. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Que nossa boca seja a boca de Jesus. Que nossos lábios profiram palavras de restauração, palavras de bênção, palavras de transformação. Nós somos chamados a ser discípulos, a profetizar sobre o vale de ossos secos, a proclamar, Senhor, proclamar as tuas verdades. Que venhamos proclamar o teu querer, que venhamos cumprir a ordem do discipulado, que é ide e fazer discípulo, pregar o evangelho a todas as nações, anunciar o reino até que eu venha, anunciar o reino até que tu venhas. Que não venhamos desistir do chamado, que não venhamos desistir do caminho da renúncia, que não venhamos desistir do caminho de vida, que não venhamos desistir do caminho, mas que venhamos prosseguir, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso, Senhor, da ignomia, mas Ele aceitou. Ele não tomou a sua vida por preciosa. Que não venhamos tomar a nossa vida por preciosa, que não venhamos achar que temos algo, já estamos, meu Deus, num nível espiritual melhor, mas que nós vamos continuar lavando os pés uns dos outros, fazendo, meu Deus, o bem uns aos outros e proclamando o teu evangelho até que o Senhor venha e o Senhor reine sobre esta terra, em nome de Jesus, amém.